a teologia a qual o Senhor Ele vai trazer ou vai instruir pela sua própria palavra, pois a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. E eu trouxe aqui, pesquisei sobre Colossos, pesquisei, aleluia, da onde é, o que é Colossos, faz parte da onde, quem escreveu, por que escreveu. E fiz aqui até mesmo uma cola, mas quando eu subi neste altar, algo diferente. O Senhor diz: meu filho, você estudou para algo, mas eu sou Deus e vou te usar para outro. E como esse altar não é meu, não é do pastor Cantalício, mas é de Deus, então vamos fazer o que Deus manda fazer, porque a palavra do Senhor, ela é glorificada. Sabemos nós que vivamos, irmãos, um tempo a qual normalmente nós necessitamos e temos nossos receios, nossos medos, as nossas angústias, as nossas aflições, nossas preocupações. E qual é a mãe que tem um filho que está longe da presença de Deus, que não está aflita para ver seu filho voltar ao Senhor? Qual é o pai que está vendo a necessidade da sua esposa, da sua família, e não vai se sentir aflita na necessidade de buscar algo para as suas vidas? Então, naturalmente, o ser humano, ele se preocupa. Naturalmente, o ser humano, o homem e a mulher, ela se preocupa. Mas eu vou ler então lá em 1 Pedro 5,6. Pedro vai escrever dizendo: humilhai-vos debaixo das poderosas mãos de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. E continua Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de nós. Glória a Deus. Mas irmãos, ainda assim, eu compreendo, eu entendo, mas eu sei que não é fácil como pai, como esposo, como funcionário, como cidadão. Eu entendo as preocupações que temos, mas Paulo, o maior apóstolo que existiu, porque a Bíblia contém 66 livros, Antigo Testamento 39, Novo Testamento 27, dos 27 livros, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. O maior doutrinador bíblico depois de Cristo é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele vai escrever a igreja que está em Colossos. Não foi fundada por ele, mas Paulo por 3 anos fundou a igreja em Éfeso. Em Éfeso deu frutos. Assim, pastor Cantalício, quando tu ora, tu busca e prega a verdade, vai ter frutos. E daqui, talvez você não vai fundar a igreja na cidade vizinha, mas Deus levanta aqui alguém que vai lá e levanta. O apóstolo Paulo, então, ele prega, ele instrui por 3 anos a igreja de Éfeso. E a Bíblia vai dizer que ali, então, o servo dele, um aleluia, direcionado pelo apóstolo Paulo, não sei porque eu estou gritando, pelo apóstolo Paulo, vai até Colosso, que fica na província da Ásia, e lá é construída uma igreja. Lá é levantada a igreja em Colossos. Mas acontece algo na igreja que chega ao ouvido de Paulo. Paulo agora em sua cadeia, Paulo agora na sua primeira prisão, ele chega ao ouvido dele que lá está acontecendo, levantando-se heresias que tiravam a divindade de Cristo, que queria tirar o poder, a messianidade de Cristo, querendo dizer ou trazer para a igreja de Colosso, trazer de novo rudimentos fracos e empobrecidos do judaísmo, do secretismo, do espiritismo, de tudo aquilo que não vinha da parte do céu. Mas Paulo está escrevendo, e em Colosso é o livro que mais fala sobre a autoridade do Senhor, a autoridade do Senhor que você veio adorar aqui nessa noite. E o Senhor, então, Paulo escreve esta carta para orientar, para salientar que não há outro caminho, não há outra maneira, não há outra circunstância, e que Jesus, ele não é um semideus, ele não é 50% Deus, ele não é 30% Deus, ele é todo poderoso, dono de toda honra, de toda glória. Vou trazer um pouco de uma questão teológica. Foi muito se discutido os teólogos discutiram sobre se Jesus ele era 50% Deus, ou 50% homem, 70% Deus, 30% homem. E na linha teológica,
uma união hipostática. Os teólogos hoje, eles falam da união hipostática. O que significa? Jesus é 100% homem, mas também é 100% Deus. Tem como provar? Tem. Coloca na tela, por favor, meu amado irmão. Aleluia. Deixa eu ver onde eu marquei aqui. Glórias ao Senhor Jesus. Glória a Deus. É Mateus 8:23. Amém? 8:23. E ali era discutido sobre a autoridade de Cristo, sobre quem era verdadeiramente, que estavam trazendo para dentro da religião, para dentro do cristianismo, tirando a soberania do Senhor. Mas só o Senhor é soberano. E a Bíblia vai dizer que entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Ele, porém, estava Dormindo. Homem. Cansou? O pastor não disse que Jesus foi 40 dias de jejum e teve fome. Jesus, então, ele era homem ou não era? Continuamos. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Vamos ver agora Jesus 100% Deus? E disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande Glória a Deus. Essa discussão estava penetrando essa doutrina, estava tirando a divindade de Cristo. E o apóstolo Paulo agora vai escrever dizendo: se já estáis excitados com Cristo, buscai as coisas do alto e deixai-as na terra. Quando estamos excitados com Cristo, quando morremos para o mundo, para as coisas do mundo, somos batizados, agora nossos pecados são perdoados, e quando levantamos, já não é mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória! Gálatas, no capítulo 2, versículo 20: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando, irmãos, nos entregamos completamente ao poder, a Deus, botando nossa mente, nosso conhecimento, a nossa força para buscar o reino de Deus, não é minha palavra, não, é a palavra do Senhor. Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então por quê? Diz para esse pregador: por que quando dá uma dificuldade deixamos de orar? Porque quando estamos passando por uma situação complicada, o glória a Deus diminui. É verdade. Se cremos não somente que a palavra é inspirada, é verdadeira, por que nos abatemos? Glória a Deus. Aleluia. Ora, shurika, tomanácia. Por que quando vem a dificuldade, não lembramos que se Deus der, Deus, se não der, Deus? Porque somos humanos, somos afligidos, somos atacados todos os dias. As preocupações elas vêm, mas o apóstolo está dizendo: pensai nas coisas que são do alto. Salmos 37, versículo 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas no versículo 25 ele continua a dizer: sou velho, mas já fui moço, e nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigando. Se você veio aqui nessa noite porque você crê num Deus que é fiel e é verdadeiro, então erga a tua cabeça e entenda que Deus, ele é contigo aonde quer que tu andares. Lá em Deuteronômio, no capítulo 28, vai dizer: se tão somente atentares para a lei, para
escolhendo a gente, é isso mesmo? É isso que eu entendi? Mas muitas vezes não temos fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, as certezas que se esperam. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois todo aquele que se achega a Ele tem que crer que Ele exista e é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor nessa noite me trouxe aqui pela sua graça e misericórdia. Fala primeiro para mim, depois para a igreja, que se você colocar tudo na mão do Senhor, somente pensar no Senhor e fazer a tua parte se humilhando, o Senhor, Ele vai te abençoar poderosamente. Glória a Deus. O diabo é astuto, né? Ele tira, ele deixa nós preocupados, porque nós preocupados não ora, nós orando não vigia, nós não vigiando nós peca. Mas quando reconhecemos que tudo é dele, porque por ele, para ele são todas as coisas, e nos humilhamos, o Senhor, ele tem prazer em te abençoar, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Mas há tempo, muitas vezes ficamos aflitos pelo tempo. Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas. E muitas vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus. Uma mãe que vê seu filho ali atirado nos vícios, atirado em tantos outros pecados, ela não vai conseguir ficar tão tranquila, querendo esperar 10, 15, 20 anos para que seu filho se converta. Mas se ela reconhece a Deus e sabe que tudo é do Senhor, ela vai descansar, vai se humilhar, crendo, porque pode passar os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passam. Aleluia. Deus, irmãos, Deus é muito mais do que possamos imaginar, essa é a verdade. Deus é muito maior do que possamos imaginar. O Senhor é o maior interessado em te abençoar, meu irmão. O maior interessado em salvar e transformar é o próprio Senhor. Porque Deus prova o seu amor para conosco. A qual entregou seu Filho por nós ainda sendo pecadores. Deus não entregou porque eu prego bonito, porque eu canto bonito, porque eu verso dando bonito, não. Eu ainda sendo pecador, miserável, escravo dos vícios, fazendo coleção de arma, gerando cocaína, roubando, assaltando. O Senhor veio para mim e pegou eu que era louco, coisa louca, e colocou no altar dele para louvar e obedecer o Senhor. Deus, Ele faz o que é para o homem impossível, se não é possível, mas nós temos que colocar nossa fé nele. É verdade. E não nos preocupar com as afrontas. Aleluia, dá glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala que certa feita Josué foi levantado por Deus, a qual a Bíblia diz que Moisés agora seria levado por Deus, e de Josué, daí o povo, as promessas se cumpriram. Agora, Josué, é você que vai ser o líder, que vai liderar, que vai estar à frente do seu povo. A Bíblia diz que Josué teme, Josué se preocupa. E como não se preocupar? Como não se preocupar com pessoas que nem sempre têm o mesmo pensamento, agem da mesma forma, concordam com as mesmas coisas? Mas Jesus, Deus fala de Josué, não somente creia, esforça-te, tenha de bom ânimo, que eu serei contigo. E Josué, não precisa se preocupar. Não, Josué, pode até ter preocupação, mas se tu confiar mais que se preocupar, tu pode ter certeza que eu estou contigo. Aleluia. Se já estáis ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você está com a sua vida escondida em Deus, irmão? Você está com a sua vida escondida em Deus, irmão? Glória a Deus. Você crê verdadeiramente num Deus que faz o impossível? Você crê verdadeiramente num Deus que pega algo que você nem mesmo acreditava e transforme? Porque, primeiro,
1 Coríntios 2,9 diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você ama Deus, você está debaixo dessa palavra. E se você está debaixo dessa palavra, você é mais do que vencedor no nome daquele que vive em mim. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quantas vezes preocupamos com tantas coisas, até mesmo insignificantes. Quantas vezes, por motivos banais, deixamos de orar, deixamos de buscar o Senhor, deixamos de vir à casa do Senhor. Eu sou uma prova viva. Por 4 anos me afastei do meu Senhor. Por 4 anos eu abandonei o único que verdadeiramente me amou. Mas pela sua infinita misericórdia e graça, hoje estou aqui pregando o verdadeiro Evangelho. Glória a Deus. Eu não estou dizendo para você que Deus ele não vai te abençoar na terra, que Deus não quer te abençoar, não. Eu estou dizendo, busque a Deus, busque ser cheio do Espírito Santo, busque ter conhecimento do Senhor, ser cheio do Senhor, e o Senhor vai cuidar de todas as coisas. É verdade. 2 Pedro, capítulo 5, no versículo 3, diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor. 3,18, irmãos, perdoa. 2 Pedro 3,18: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Quem está aqui crescendo na graça e no conhecimento? Quem aqui está esforçado? Irmão, eu estou preocupado com isso, eu estou preocupado com aquilo, é tantas coisas. Se preocupe em colocar a sua vida diante do altar de Deus, porque o Senhor vai ter prazer em te levantar. Se preocupe em adorar, em colocar a sua vida consagrando-se a Deus, e Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Quem crê assim, diga glória a Deus. Se já estáis ressuscitados com Cristo. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 4,7, vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você sabia que quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta a 2 Timóteo, foi a última escrita de Paulo, e ele já está na sua porta dos seus algozes que iriam e fizeram decapitá-lo. E o apóstolo Paulo escreveu: combati o bom combate. Ele está dizendo: para mim, findou-se. Aí no versículo, falei 7, vamos no 6, versículo 6, no anterior: desde já me está reservado a coroa da vida, a qual não estou sendo oferecido para as pessoas de sacrifício, e o tempo da partida se aproxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde já me está reservado a coroa da vida eterna, que Deus não dará somente a mim, mas a todos que creram. Ele está pronto, ele está preparado para ser morto, e ainda assim ele está falando de fé. Ele está pronto para perder sua vida. Talvez tudo que o apóstolo Paulo fez através do seu ministério, ele devia ser honrado, devia ser colocado num palacete, com pessoas lhe servindo, mas não, ele está numa prisão romana, pronto a ser decapitado, e ainda assim a sua fé viva do Senhor diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. O Senhor procura homens e mulheres que o adorem em espírito, em verdade, que não fiquem apegados às coisas materiais, mas que busquem o Senhor e entreguem ao Senhor, e o Senhor vai abençoar. Amém, irmãos? Amém. Deus seja louvado. Oh, glória a Deus. E nós também vemos, irmãos, em Filipenses capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo escreve dizendo: posso todas as coisas naquele que fortalece. E até nós tinha comentado no carro com o pastor Cantalício sobre essa passagem, e comentando, dizendo que tem muitos que pegam essa passagem, essa palavra, tiram o texto, e todo texto fora de contexto vira pretexto, e usam
uso essa passagem para dizer, não, tu pode tudo. O que tu quiser Deus te dá. Vai ser tudo, tu que determina. Não, o apóstolo Paulo não é isso que ele está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo no versículo 11, ele vai dizer, aprendi a contentar-me com o que tenho. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Glória a Deus. Segue, irmão. Sem estar abatido, sem também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí ele vai dizer, se eu estou com Cristo, não importa a situação não define quem eu sou diante de Deus, a situação não define quem você é perante o reino de Deus, a situação ela só mostra o quanto você adora e crê no Senhor que te resgatou. Então não importa a situação, você pode todas as coisas, porque o Senhor te capacita, porque o Senhor te fortalece. Amém, irmãos? Deus, aleluia. Que Deus seja louvado para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé. É isso